Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Dr. Diogo Salles, oncologista. Doutor, muito obrigada por vir conversar com a gente. E um tema muito importante que precisa de muito cuidado, que é o câncer de pele, né? Obrigado pelo convite. Sim, câncer de pele não está num país tropical como o nosso, é algo de extrema relevância, está sempre discutindo. A gente não tem as estações do ano bem definidas na maior parte do Brasil e o sol está sempre constante. Aqui em Goiás, as pessoas trabalham expostas ao sol e então só por isso a gente vai ter já um pouco maior de incidência. Então é sempre relevante a gente estar lembrando do risco de câncer de pele e das medidas preventivas. Quais são os principais tipos de câncer de pele? A gente sabe que tem vários, mas quais são os mais comuns, digamos assim? Então o câncer de pele, para a gente começar, ele é o principal câncer no Brasil, tá? Quando a gente vai ver estatística, geralmente a gente precisa tirar porque eles respondem por 30% e eles não costumam ser relevantes porque a maioria deles não causam risco de vida, tá? Os dois principais são os carcinomas basocelulares, respondem mais ou menos 75%, e os espinocelulares respondem por mais ou menos 20%, tá? Esses dois são carcinomas simples, geralmente, se detectados precocemente, podem ser curados só com excisão, só com cirurgia. Tá? E tem um terceiro tipo, tá? Dos mais comuns, existem outros tipos, mas os mais comuns, que é o melanoma, esse sim mais agressivo, com a maior capacidade de causar disseminação, ou seja, metástases para outros órgãos. Tá? O fator de risco de todos é bem similar, é exposição solar, ou seja, a prevenção ela pode ser alcançada só com fotoproteção, usar protetor solar, preferencialmente FPS de 30 para cima, e não existe essa exposição solar segura que a gente acredita que existe. Esse era até um questionamento que eu ia fazer, se existe um grupo de risco, por exemplo, mais velhos, mais jovens, ou qualquer pessoa que está exposta ao sol pode ter algum tipo de câncer de pele. Existe sim, assim, quanto mais baixo o teor de melanina, ou seja, quanto mais clara a pele, maior o risco de desenvolver câncer. Quanto maior a exposição, maior o risco de desenvolver câncer, tá? E quanto maior o tempo de exposição, ou seja, quanto mais idoso você for, quanto mais tempo de exposição você tiver, maior vai ser o seu risco. Então, em geral, quem que você vai ver com maior risco? Pessoas de pele clara, olho claro, que tiveram exposição solar durante a juventude, estão mais idosos. As pessoas que trabalharam no sol ali a vida inteira e aí chegaram na velhice, ali na fase idosa, com várias manchas na pele, essas manchas precisam de um cuidado maior. Sim. Qualquer pessoa que tenha lesão suspeita, o que são lesões suspeitas? A gente tem algumas mnemônicas, ou seja, formas de aprender isso. Lesões assimétricas costumam ter maior risco, tá? Lesões com bordas mais irregulares ou elevadas costumam ter mais risco, tá? A coloração, se você tem lesões com múltiplas cores, essas lesões são mais suspeitas. Se o tamanho é maior do que 6 milímetros, 6 centímetros, isso também pode estar associado a maior risco, tá? E evolução, se a lesão está crescendo ou mudando, ela precisa ser vista. Se você tem alguma lesão que chame a sua atenção, vá no dermatologista, ele vai avaliar e vai ver a necessidade de biopsiar ou não. Nem toda lesão feia necessariamente é câncer, mas se você não sabe, procura o especialista que ele vai te direcionar na melhor forma de tratar essa lesão. Eu até ia perguntar isso, se eu tenho uma pinta, não tenho várias pintas, mas apareceu uma. E eu percebo que essa pinta ela tá crescendo com o passar do tempo. Existe um prazo, assim, tipo, em 6 meses eu percebi que ela cresceu muito, ou pode ser num tempo maior? Como é que... Se ela está evoluindo, ela já merece avaliação, tá? Independente do tempo. Se você pensar que uma lesão mudou em pouco espaço de tempo, ela provavelmente chama mais atenção do que uma que demorou 10 anos evoluindo, tá? Mas mudanças precisam ser avaliadas. E aí o dermatologista às vezes vai falar para você, ok, se é uma lesão suspeita, eu preciso fazer uma biópsia, eu preciso retirar, ou não, essa é uma lesão de aspecto benigno. Tá? Ou então vamos acompanhar para ver o que pode acontecer. Outra dúvida que eu sei que é muito frequente é em relação àquelas pintas que têm alto relevo. Costumam ser pintas perigosas? A maior parte dessas pintas que as pessoas chamam entra numa lesão chamada ceratose seborreica, que ela é um pouquinho mais, tem uma casquinha um pouquinho mais grossa, tá? Elas tendem a ser pigmentadas, são um pouquinho mais feias.
tá? Mas a melhor forma de dizer, ao invés de a gente falar assim, não é nada, fica tranquilo, tá incomodado com a lesão, leve no especialista, ele vai dizer para você se é uma lesão realmente benigna ou não. Mas tem algumas lesões sim que tem um aspecto que pode te assustar, mas que na verdade são benignas. O senhor é um oncologista. Isso. Normalmente, quando as pessoas percebem alguma alteração na pele, elas procuram um dermato. E o indicado realmente é isso, ir para um dermato e ele fazer esse encaminhamento para o oncologista, se necessário? Sim, a porta de entrada costuma ser o dermatologista, tá? Porque a grande maioria das lesões, como eu falei, são os vasos celulares e os escamos celulares. E são lesões que, às vezes, só com a excisão cirúrgica já está saindo com margens, está curado e não vai precisar da minha intervenção. Onde aqui geralmente vai ser necessário um oncologista? Melanoma, por ser uma lesão mais agressiva, por ser uma lesão com maior capacidade de metástase, quanto o envolvimento do oncologista se faz geralmente desde cedo, porque às vezes se faz necessário usar medicações para aumentar a cura, além de sua decisão. Tá? No caso de melanoma, é preciso uma atenção. A gente resolveu o problema ali naquele lugar. A pessoa precisa fazer um acompanhamento depois para ver se tem metástases, se tem alguma outra chance de ter espalhado? Depende da característica da lesão. Isso é uma coisa que a gente vai ver durante a biópsia. Somente a espessura. Quanto mais espesso, maior o risco de voltar. Tá? Independente disso, voltar em outra parte. Independente disso, uma pessoa que teve uma lesão precisa seguir o restante do corpo, porque o fator de risco é o mesmo. Então, ela pode apresentar outras lesões. Isso vale para os outros cânceres de pele. Quem já teve um, pode ter outros também, porque a pele recebeu o sol da mesma forma. E o câncer de pele, ele pode ser genético? Sim, existem algumas síndromes genéticas hereditárias que aumentam o risco de câncer de pele. Tá? Existem algumas mais famosas, existem umas chamadas Xeroderma pigmentoso, tem até uma família que é acompanhada aqui em Goiás, que elas começam a desenvolver câncer de pele desde cedo. Tá? Existem síndromes de melanomas familiares, ou seja, famílias que têm predisposição a desenvolver melanoma. Em geral, isso é o raro, tá? A grande maior parte das pessoas tem fatores hereditários, mas não genéticos, e simplesmente porque as famílias vão tender a ter o mesmo fototipo, ou seja, a mesma quantidade de melanina, mesmos hábitos de exposição, então não é herdado geneticamente, mas você vai ter o maior risco porque se uma família tem a pele mais clara, todo mundo vai ter a pele mais clara, por isso vai ter maior risco. E a gente falou de tratamento, a gente falou de cirurgia. Só a cirurgia ou existem outros meios hoje? Eu sei que a medicina está muito avançada. Existem outras formas de fazer esse tratamento? Sim. Existem, dependendo da lesão ou de quanto ela está espalhada. Tem pacientes que têm um dano solar tão grande que elas têm várias lesões ao longo do braço. Você pode usar medicações, tá? Tópicas ou algumas que você pode aplicar que vão trabalhar em toda aquela região para diminuir o risco de tratar essa lesão, até curando. Uma orientação para quem está em casa protetor solar, o senhor está falando desde o começo que é essencial. Mas existe alguma outra forma de prevenir o câncer de pele? Fotoproteção é o principal. Aí você pode escolher a forma de você fazer essa fotoproteção, tá? Evitar o sol durante aqueles horários de pico. Se precisa o sol, você pode usar proteção como protetor habitual, ou pode usar, hoje em dia a gente tem cada vez mais vestimentas. Aqui no Goiás é muito frequente a pescaria, então usar aquelas camisetas UV sempre ajudam, e onde está exposto, usar a proteção habitual. O senhor falou da proteção UV, mas eu lembrei de um outro ponto, que é o pessoal que gosta de bronzear. E aí tem gente que vai pro sol e torra no sol, né? E tem gente que ainda usa aquelas câmaras frias, eu nem sei o nome, não conheço muito bem, mas isso também faz mal e pode causar o câncer de pele? Com certeza. Isso, na verdade, não deveria ser hábito, tá? Isso é um hábito danoso. As câmaras de bronzeamento, elas estão proibidas em alguns países, tá? Então isso é algo que não deve ser feito, não é saudável, pode ter seu apelo estético para algumas pessoas, mas com certeza ao longo da vida esse dano solar vai levar ao desenvolvimento de câncer de pele no futuro. E nem aquela exposição exagerada, só que tem gente que vai bronzear e tem aqueles espaços que tem não sei quantas marcas ali no sol, e aí a pessoa fica ali 1 hora, 2 horas, 3 horas para bronzear. Essa exposição acho que pode ser pior ainda.
Sim. Porque usa aqueles produtos químicos também, né? As pessoas, mas o principal fator é a exposição solar. A questão é que as pessoas têm dificuldade em enxergar esse risco, é que nem cigarro. O risco vai vir anos depois. Você não vai notar, você vai ficar a pele bronzeada 1 ano, 2 anos, 3 anos, 15 anos. Quando você tiver 60, 70, vai começar a aparecer nas lesões. A gente vai dar sorte se for lesões mais simples, mas podem ser lesões mais graves, como melanoma, onde aumenta, sim, o risco de uma doença mais séria. E de dar uma metástase e, assim, ter problemas muito mais graves. Doutor, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada e volte sempre. Obrigado.